som da festa vai subir, e a sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. Aleluia. Quem está feliz aqui, diga amém. Deus é bom, né, irmãos? Deus é muito bom. Queridos, esta semana, sem dúvida alguma, semana de lutas, de batalhas para todos nós. E a gente fica pensando em uma solução para resolver algumas coisas das nossas vidas. E uma das coisas que falou muito ao meu coração está lá em João, capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia. João, capítulo 3. A solução, basicamente 100% das nossas vidas está nesse texto de João. Pelo menos na minha visão. Não sei a sua. João 3, a partir do 29, diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Deus, eu te glorifico porque o que tem a noiva é o noivo, e o Senhor é o nosso noivo. E o amigo do noivo, como João diz, serve e ouve e alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. E nós, como noivos, queremos ouvir a sua voz, alegrar grandemente o nosso coração, porque nós vamos ouvir a tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Qual seria a solução perfeita? Talvez você já tenha no teu coração o tema dessa mensagem: menos de mim e mais de Deus. É justamente isso, menos de mim, mais dele. E diante daquilo que a gente entende disso, a pergunta é: qual a imagem que a gente teria em nossos corações de pessoas realmente famintas por Deus? Qual seria a imagem? Talvez você pensaria em um momento que você esteja com bastante fome e você senta à mesa junto com a sua família, e ali você come, você se alegra, você bebe. Mas para mim, a imagem de pessoas sedentas em relação a Deus ou com uma fome extrema, eu posso usar como exemplo países que passam por grande dificuldade, por fome. Nós poderíamos citar muitos deles. Pega a Etiópia. Se você pega qualquer saco de alimento e coloca ali próximo, você vai ver que pessoas famintas vão sair de tudo quanto é lugar para poder chegar ali e pegar o alimento. E isso é real. Você chega ali no Jardim Ivone, você faz uma proposta de entrega de panetones ou qualquer outro tipo de alimento. Vão sair pessoas de todos os lados para virem ter aquilo que nunca tiveram. E como a gente começa a pensar em relação à fome dessas pessoas e usar isso como exemplo, a grande pergunta para nós: por que não temos tanta fome assim do próprio Deus? Aí você começa a articular algumas ideias, você começa a pensar em algumas coisas, e a gente chega à definição que é exatamente o que o inferno quer. Exatamente o que Satanás quer para que a gente não tenha fome de Deus. Se você pega o texto em que lemos, as pessoas chegaram até João e disseram para ele: olha, os teus discípulos, as pessoas estão indo com Jesus. Só que essas pessoas encontraram ali um coração totalmente rendido a Deus e um coração que tinha muito definido o seu propósito e o seu objetivo. E o propósito e o objetivo de João era justamente esse: olha, esse Cristo, ele me traz muita alegria, ele me traz muita paz, porque ele vem dos céus. Eu sou terrestre, sou da terra, mas ele vem dos céus, então eu pertenço a ele. E eu me alegro em ver este noivo.
Eu fico imaginando o encontro de João Batista com Jesus quando este o batizou nas águas do Rio Jordão. As pessoas falam assim, Jesus foi batizado nas águas. Vou abrir um parênteses para você entender. Querido, contexto histórico de Jordão na época de Jesus, o local onde ele estava, as águas davam no joelho. Mas fecha parênteses, só para a gente entender o momento ali da palavra deste camarada e aproveitar o momento que nós estamos vivenciando em relação à vida da igreja. Agora, qual seria então o plano do inferno? Porque o desejo de Deus é que você tenha mais dele, mas o plano do inferno é que você tenha mais dessa terra, que você anseie mais desta terra, que você tenha prosperidade, que você atinja os seus objetivos terrenos. Se você olhar para o texto, ele fala assim, eu sou da terra, vim da terra, não tenho nada que oferecer, mas ele tem, porque ele veio dos céus. Este Cristo que veio dos céus tem muito mais a oferecer para nós, mas sabe o que nós temos vivenciado no tempo presente? Sabe o que a igreja de Cristo tem vivenciado? Nós temos vivenciado uma verdadeira mendicância em relação àquilo que chamamos vida espiritual. Somos muito pobres nessa área. Nós não temos feito essa oração. Nós não temos buscado esse desejo. Aliás, existe uma sequidão. Muitas pessoas se satisfazem com migalhas e pensam, tá bom assim, tá bom dessa forma, tá desse jeito, mas nós não podemos satisfazer com aquilo que chamamos de migalhas. Deus tem muito mais. Querido, quando eu estava pensando nesse texto, ele mexeu muito com o meu coração, porque nós, quando tentamos ir para frente, convergir todo o nosso ser a Cristo, Satanás entra com as suas artimanhas e armadilhas. E o que ele quer para o povo de Deus nessa época? Quer que realmente tenhamos não prosperidade na vida espiritual, mas uma verdadeira mendicância. Mas não é essa a proposta que Deus tem para a vida de cada um de nós. Querido, está na hora de Deus chamar os que estão em Moabe. Você sabe o que é Moabe? Quem estava em Moabe? A terra dos povos separados por Deus, presenteada por ele, passava-se por grande fome. Aí junta um camarada que tem uma esposa que se chamava Ruth e desce para a terra de Moabe. Porque lá havia comida, lá havia alimento. Mas quando essa família desce para Moabe, pensando só no alimento, eles passam por grandes dificuldades, por grandes problemas na terra de Moabe. Você conhece a história de Ruth. Por que eu estou levando você para a história de Ruth? Para mostrar para você que Deus não te fez para ficar em terra estranha, em terreno estranho, em uma nação estranha. Deus te quer na casa dele. E ele chama você de Moabe, por quê? Porque está começando a cheirar algo bom. E o que é esse bom? É pão. A casa de pão. Por que Ruth pega as suas 2 noras e volta? E tem o desejo de voltar depois de tanta tragédia. Ruth 1,6 diz, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Noemi, Ruth, Orfa decidiu ficar na sua própria terra. Então está na hora de você começar a ouvir alguns burburinhos de que a casa do pão voltou a ter alimento para oferecer. A nação, a terra de Israel tinha lá pão. E quando a gente fala nessa história, a gente fica imaginando que quantas notícias vieram depois dessa verdade. Muitas delas, e delas talvez fossem algumas notícias falsas. Mas nesse momento da história, o que Deus tem para fazer para nós não é enganoso, não é falso. É aquilo que nasce do trono da graça dele. Sabe o que é? Ter fome e sede de Deus. Saber e entender que tem comida. Mas nós precisamos sair do que? Da terra estranha. Nós poderíamos colocar muitas coisas nessa questão de sair da terra estranha.
Quando eu falo para você que Satanás, ele quer usar muito aquilo que chamamos lixo da nossa alma, quer fazer você mendigar, ele quer nos manter cheio de lixos, é manter você com foco naquilo que perece, naquilo que morre, porque naquilo que é gerado internamente, que a tua alma absorve, o inferno inteiro não pode destruir. Por isso que é tempo de ter fome e sede de Deus. Você pode dizer amém? Esse é o momento, por isso que Noemi, Ruth, toma a decisão, olha, eu vou voltar para onde tem alimento. E quem tem alimento para você, querido, é Deus, e Ele está aqui nessa noite. É Deus. E o que a gente tem? Quando você começa a pesquisar algumas coisas, talvez você já ouviu essa frase, um grande escritor disse assim, que Deus não tem netos. Repita após mim, Deus não tem netos. Repita novamente, Deus não tem netos. Por que Deus não tem netos? Deus não tem netos, por quê, irmão? Não é porque Jesus não casou, não. É porque cada geração, e você é a geração do hoje, tem que experimentar o novo de Deus. Então Deus não tem netos. Essa é a geração. É o nosso tempo de experimentar a presença de Deus. Você pode dizer amém? Experimentar a presença de Deus. Experimentar aquilo que vem do altar do Senhor. As pessoas buscam mais o conhecimento. E não é errado você adquirir conhecimento. Adquira conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais longe você vai. Mas um conhecimento pobre, sem a presença de Deus, destrói aquilo que é maravilhoso, que chamamos de experiência íntima com Ele. E a gente tem que começar a olhar, é tempo de canalizar a nossa energia naquilo que realmente vai produzir algo bom para nós. Aquilo que vai nos alimentar, aquilo que vai realmente fazer com que você conquiste o reino. E o que quer dizer Mateus 11:12? Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que isso quer dizer nessa introdução, irmãos? Não pense você que a conquista que Deus tem para você é fácil, não é. Por isso que tem que haver o quê? Esforço. Por isso que tem que haver o quê? Dedicação. Por isso tem que haver o quê? Predisposição e entender que Deus quer que você se torne realmente um homem, uma mulher, um filho e uma filha que tenha experiência com Ele. Está na hora da gente matar o homem e fazer com que o homem espiritual nasça dentro de nós, cresça dentro de nós. Por que ele fala isso? Olha, aqueles que se esforçam apoderam dele. O que você precisa se apoderar nessa noite em relação ao reino? O que nós queremos, querido? Qual é a proposta para nós então, para almejarmos algumas coisas, para vermos algumas coisas caminhando na vida da nossa igreja? Vou falar para vocês, para a nossa igreja, para aquilo que é a nossa realidade. Quando a gente pega, qual é a solução? Menos de mim, mais de Deus. Simples. Primeiro ensino, presta atenção, está na hora de deixarmos de sermos lineares e previsíveis. Vou dizer de novo, está na hora de deixarmos de ser lineares e previsíveis. Por que isso, pastor? O que isso tem a ver? Linear, uma linha só. O que isso quer dizer? Não tem profundidade. Só tem algo reto, só tem dimensão, não tem volume, não tem profundidade. E por que previsível? Já sei o que vai acontecer. Irmãos, as pessoas que têm esse pensamento, já sei o que vai acontecer. São aquelas pessoas que têm se tornado tão inertes na vida da igreja, tão secas na vida da igreja, que nós acabamos criando o nosso próprio jeito, nosso próprio manual de ações. Querido, manual de ações acaba enquadrando aquilo que não pode ser enquadrado. Sabe o que é? É o Espírito Santo de Deus que não cabe dentro do seu quadrado e nem dentro do meu. Ele é livre. Mas as nossas ações lineares, previsíveis, querem enquadrar aquilo que chamamos liberdade do Espírito, a ação de Deus.
Talvez você fale assim, não importa se o meu culto é litúrgico ou não litúrgico, a gente já sabe o que vai acontecer. Talvez nessa noite você esteja aqui e fale assim, eu já sei o que vai acontecer na igreja. Quando você entra com esse pensamento na igreja, é porque você não tem experiência com Deus. É porque você não vem com o coração aberto, porque cada momento com Deus é um momento novo. É um momento de estar na presença do Senhor. E às vezes a gente é assim, eu sei o que vai acontecer no culto hoje, vai ter ali um reloginho, faltando 10 minutos, o camarada lá vai cantar. Aí canta 2, 3, 4, 5, 6 músicas, o pastor ora pelas crianças, o culto acaba, depois o pastor chama para orar e pronto. Será a hora de nós fazermos com que esses momentos valham a pena, dando liberdade para o Espírito Santo de Deus agir, deixando de ser linear e previsível. Eu não posso entrar em um culto de adoração assim. Quando isso acontece é porque nós precisamos de algo que é desesperador. Sabe o que é? Experiência com Deus, momento com o Senhor. Querido, o que eu vejo é o Espírito Santo gemendo, olha, eu quero me manifestar, eu quero estar no meio de vocês. Porque eu vou falar uma coisa, o Espírito Santo manifesta da forma que lhe apraz. E ele é imprevisível. Ele não se manifesta, não fala, agora manifesta o Espírito Santo, não, ele manifesta na hora que ele quer. E quando ele encontra corações realmente voltados para ele. Crente linear e previsível nunca, jamais terá experiência com Deus. Muitas vezes falamos de Lutero, Calvino, falamos da Reforma. Muitas vezes pegamos opiniões teológicas, usamos as próprias questões metodológicas de doutrinas, mas a gente sequer conhece doutrina e não sabe por que ela funciona. Doutrina sem Deus é ensino morto. Agora doutrina com Deus, regada pelo Espírito Santo, vai gerar vida. Então o que acontece? Está na hora de abrirmos caminho em meio à multidão e termos uma experiência com o Senhor. Nós precisamos estar desesperados ao ponto de tocar o Senhor. Quando a gente fala de desesperado, é como se estivéssemos com uma enfermidade tão terrível, que a gente vai em meio à multidão e pede licença, ou é meio mal educado mesmo, você coloca um para lá, coloca outro para cá, dá licença porque o meu foco é Cristo, eu quero ser tocado por Ele. Estou falando da mulher hemorrágica, quando ela entra no meio do povo, e não pense você que foi uma coisa assim, dá licença, não, eu imagino essa mulher empurrando homens barbados, dizendo assim, o teu objetivo é tocar a orla daquele que resolve. Talvez cotovelado, empurrão, ela foi indelicada, mas o objetivo dela, sabe o que era? Tocar Jesus. Teu objetivo aqui, meu irmão, é tocar o Senhor. Você não vai precisar empurrar ninguém, você só vai precisar ter um coração aberto. Se você entrou aqui enfermo, faça como essa mulher, desesperada pelo Jesus, desesperada por Deus, pela cura. Então ela tocou esse Cristo. E é tão interessante que Jesus para tudo e fala assim, opa, para tudo. Por que para tudo? Alguém me tocou. Você imagina essa cena? Você consegue colocar essa cena na sua cabeça? Uma mulher doente, fraca, porque só entende o que é esse momento de sangrar, de menstruar, homem que tem só mulher em casa. E essa mulher havia 12 anos. Imagina como ela era. Ela deveria ser um palito. Mais magrinha que a Simone. Mas imagina essa mulher no meio da multidão, cotovelando um homem igual fardim. Dá licença, porque o meu objetivo aqui é tocar Cristo. Querido, você pode entrar neste lugar e pedir licença, e o objetivo teu aqui é tocar Jesus. Tocar este Cristo para ser curado. E eu quero afirmar, querido, com toda a força da minha razão, a virtude de Cristo continua a mesma. Vou dizer de novo, a virtude de Cristo continua a mesma. Vou falar novamente, a virtude de Cristo continua a mesma. Alguém me tocou. Como, Jesus? Todo mundo está te tocando. Dá para notar isso? Todo mundo aqui está tocando Jesus. Você pode dizer glória a Deus ou não? Talvez não tenha saído de virtude. Por quê? Tem alguma diferença aí?
Alguém me tocou, mas foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude, irmãos. Se você chegar até Cristo com essa predisposição, com esse coração, com essa fé, você pode ter a certeza que vai sair virtude do altar de Deus. E vai tocar a sua vida. Você crê nisso ou não? Amém? Você quer ver um exemplo? Marcos capítulo 5, verso 21, 34, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Irmãos, aqui tem um ensino. Quando a gente tira Cristo de foco, ao invés de melhorar, piora. Ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele, no meio da multidão, tocou o seu manto, porque pensava: se eu estou somente tocado o seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? A escolha é de cada um de nós. Por que a escolha é de cada um de nós? Ou você crê que vai melhorar, que você vai encontrar a cura, ou você desiste de vez e vai viver a sua vida no mundo. Por que eu estou falando isso tão dessa forma? Porque reino do céu se conquista com esforço. E nessa noite eu quero que você seja despertado por uma fé que vai trazer solução para a tua história. E que fé é essa? É essa fé que vai fazer sair virtude de Jesus. A gente fala de fé, Jesus fala para essa filha: a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu sofrimento. Irmãos, eu vejo a igreja, eu vejo as questões que envolvem as nossas vidas. Eu vejo esse moço, né, o Edil, eu não sei que hora ele me mandou mensagem: você precisa me arrumar o telefone daquele rapaz que chama Renato. Eu falei: eu não conheço o cara, mas você consegue? Eu falei: eu vou ver se eu consigo. O moço com 5% de visão, estando num lugar ali, glorificando, exaltando a Deus, e mais, sentando na primeira cadeira, crendo: olha, eu sei que Deus tem a solução. Então, quando a gente fala da visão linear, quando a gente pega e fala para você: está na hora de deixar essa posição de ser previsível. Já sei, não vai dar nada mesmo. Já tentei tudo, já fiz tudo que o pastor falou. Talvez você entrou aqui nessa noite e fala: não vai dar certo mesmo, eu só vou no culto para agradar um amigo, eu só vou no culto porque alguém me convidou, eu só vou no culto porque é o dia que eu decidi ir na igreja. Sabe, eu coloquei aqui: está na hora de nós sairmos do ordinário para o extraordinário. Você pode dizer amém? Está na hora da gente sair do ordinário para o extraordinário. Se você pega João 9,32, diz assim: um homem respondeu: ora, isso é extraordinário. De quem que eu estou falando? O que é algo ordinário? Se você perguntar para o fardinho que é ordinário, ele já vai falar para você o que é. Aquilo que é metódico, que não sai do rito. Estou certo, senhor doutor? Agora o extraordinário, não. De quem que o senhor está falando em João 9,32? Eu estou falando de um homem que era cego de nascença e que a liderança toda não acreditou na cura dele. Mas como pode um cego de nascença voltar a ser curado? Querido, esse povo na época de Jesus era um povo que tinha uma visão linear e previsível. Quando Deus quer fazer, querido, não tem barreira, não tem cadeia, não tem nada que segura, porque Ele liberta, Ele cura, Ele salva. Ele traz o homem de volta. Jesus pega esse homem, Ele chama esse menino e Ele cura. E Ele
fala assim, depois de ser indagado pela liderança atual, fala assim: olha, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. E isso é sair do ordinário para o extraordinário, porque este Deus continua o mesmo. Continua o mesmo. Qual é a enfermidade que assola o teu corpo nessa noite? Se você crê e acreditar que se você tocar nele, você vai ser curado, eu creio também. Eu creio. Aqui nesse texto nós temos duas visões. Era o extraordinário, que era a cura, e o ordinário. Jamais isso poderia acontecer. Irmãos, nós temos que sair dessa linha. Isso não pode acontecer, mas vai acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus vivo e poderoso. E ainda continua no centro do universo. E o seu trono está acima de tudo e de todos. Você veio adorar quem aqui? Um Deus pequeno? Você veio cantar aqui a quem é um Deus que não pode? Deus é muito maior do que qualquer feiticeira, do que qualquer agoureiro. Deus é muito maior do que qualquer pessoa que possa investir contra a sua vida. E esse Deus escolheu e está dentro de você. Então não tem causa que não possa ser tocada. Para a liderança da época, jamais pode acontecer, não vai dar certo, jamais. Você escolhe, irmão, continuar sendo um crente linear, previsível, ou ser um crente que crê no extraordinário. Está na hora da gente parar de viver das experiências alheias e passar a ter a nossa experiência. Você pode dizer amém? Está na hora da gente passar a viver aquilo que é nosso. Deus precisa crescer em nós, Deus precisa ser pleno em nós, mas nós precisamos quebrar esse sentimento, essa linha. Essa questão de frieza espiritual. Quando a gente coloca em nosso coração jamais vai crescer, então Satanás vem e lança o lixo na nossa alma, a incredulidade. A incredulidade. Querido, aquilo que está no campo do extraordinário só atinge quem tem fome e sede de Deus. E tem essa visão de João. É necessário que eu lhe cresça e eu diminua. Então está na hora de dizer: Jesus, que eu morra aqui nessa noite para que o Senhor viva na minha vida. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Segunda lição. Talvez você olhe aí para o seu relógio, ainda bem que essa igreja não tem relógio, já falta 15 para as 9, pastor. Já vou terminar. Sabe qual é a segunda lição? Qual seria a segunda lição para nós? Quando o João fala assim, aquele que é terreno, aquele que vem da terra é terreno. Aquele que vem dos céus vem das alturas. Ele vem dos céus. Eu sou terreno, não posso fazer nada, mas ele é o noivo, ele pode tudo. Nós temos que reconhecer, irmãos, que não estamos vivenciando os nossos melhores momentos com Deus. Por isso que nós necessitamos de encontros com Deus, por isso que nós necessitamos reavivar, por isso que nós precisamos de um sopro novo, precisamos de algo novo para as nossas vidas. Segunda lição, reconhecer que estamos em estado de decadência. Nós estamos em um estado de decadência. A grande pergunta é aqui para mim nessa noite, para todos nós que somos liderança, conselho, diáconos, presbíteros, seja você, né, pai, mãe, você é líder. A grande pergunta para nós aqui que fica é: quando foi que a nossa sombra curou alguém? Ah, pastor, aí também é demais, né? Tinha a sombra de alguém que servia a Deus que curava. De quem era? Vocês não sabem, não é? Sombra do cara curava. Eu fiquei imaginando, Deus, por que esse cara tinha esse trem aí? Já pensou você ficar na sombra de alguém que cura? Já pensou, irmão? Você está na sombra de alguém que cura. Isso é virtude?
A grande pergunta é essa: qual foi a última vez que a sua presença, a minha presença, levou as pessoas do ambiente que estavam sentirem a necessidade de se reconciliarem com Deus? Rapaz, a presença desse cara está me levando a se reconciliar com Deus. Qual foi? É tempo de pensar. Oh, você viu o Silvio, cara? O cara tá louco. Ele ficou louco, foi para a igreja, pirou. A sua presença tem que levar pessoas a se reconciliarem com Deus. Quantos anos você orou para o Silvio estar do seu lado, filha? Fica em pé, vocês dois. Vocês dois. Fala para mim, olha lá para a igreja. Isso. Quanto tempo você orou para ele estar do seu lado? Quanto? 12 anos, pode sentar. Ah, será que foi coincidência? 12 anos sofrendo de hemorragia, quando resolve tocar a Deus é curada. 12 anos para ter o marido do lado. Isso é extraordinário ou é ordinário? Extraordinário. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Irmãos, a gente tem que reconhecer, nós estamos em estado de decadência. A gente não faz nada, a gente não cura, a gente não... Quando eu estava pesquisando isso aqui, eu me deparei com um exemplo do pastor da Etiópia, enfrentando a situação com um grupo comunista. Esse pastor estava pregando em determinado momento fechado como esse, e o grupo comunista, né, queria derrubar aquela situação, não deixar acontecer aquelas mensagens, aquelas pregações. E esse grupo comunista chegou exatamente com aquele desejo de acabar com a igreja daquele pastor. E numa reunião como essa, esse grupo entrou, pegou a filhinha dele de 3 anos e jogou pela janela. Você imagina a sua filhinha pela janela? Eu chorei, confesso que eu chorei quando eu li isso. Porque imediatamente a mãe dessa criança saiu, foi lá buscar a criança morta. E sentou na primeira fileira e continuou adorando a Deus. Irmãos, sinceramente eu estou por ver pessoas assim. Mais de 400 mil pessoas vieram à conferência na Etiópia por conta deste ato. Você imagina? Você que é mãe aqui, pegar sua filhinha morta de 3 anos e sentar na primeira fileira e continuar adorando a Deus. Nós estamos ou não em estado de decadência? Nós estamos. Para que Jesus cresça em nós, nós precisamos nos despir de nós mesmos. Nós precisamos reconhecer que temos buscado, sabe o que é? É satisfação própria. Eu não quero mais isso, eu não quero ser mais o mesmo. Se você pega o livro de Amós, ele vai revelar o que para você? Amós revela muita propriedade, o povo todo ali feliz, mas pouco pelo culto divino. John Mortier interpreta corretamente esse desprezo, essa decadência, quando ele escreve assim, ó: essas pessoas amavam o lucro mais do que amavam a Deus, elas eram interessadas em formas religiosas. Seu lugar nunca ficaria vazio no festival da lua nova, nem sonharia em profanar o sábado com o comércio, mas em nenhum momento das festividades a religião desalojou os negócios, nem o tempo substituiu o escritório nas suas disposições. O dia santo era um dever, mas não um deleite. Um dia longe dali, mas não desligado. As preocupações financeiras venciam outros interesses. Escrevendo sobre o livro de Amós em uma introdução contextual. Eles tinham mais o deleite da vida terrena do que o deleite em Deus.
Viviam mais os momentos de festividades. Irmãos, está na hora de centrarmos as nossas vidas e olharmos para Deus. Essa é a grande preocupação dos dias atuais. A gente olha, nós vemos a nação passando por vários problemas e dificuldades. A gente olha a situação do nosso país, a gente olha a situação que envolve a nossa casa, envolve a nossa família, mas a gente não se preocupa com isso. É porque nós precisamos ser despertados para um novo tempo, para um novo mover, e dizer: importa que eu cresça, que Deus cresça em mim e que eu diminua diante desse Deus. Nós vivemos essa decadência espiritual, a superficialidade das nossas experiências tem se visto nos dias atuais. Isso é na hora da gente quebrar a nossa forma vazia de adorar a Deus, a nossa forma mecânica de servir a Deus. E está na hora de dizer que tudo que é em nós, tudo que habita neste lugar, vai testificar da obra daquele que está acima de nós, que é o nosso Deus. Isso é o que? Decadência. Vamos ser sinceros, irmãos. Nós temos experimentado uma rara paz que excede a todo entendimento. Por que será? Será que nós temos pressa para resolver as nossas pendências? Temos pressa em estar dentro dos nossos lares, mais preocupados com os nossos afazeres? Ou porque simplesmente não queremos mais de Deus? Tem uma canção que diz: essa paz que eu sinto em minha alma. Quantas almas aqui nessa noite precisam de paz? Tem aquela música: não olhe circunstâncias, não olhe circunstâncias, mas prova o seu amor. Então está na hora de olharmos para nós e ver Deus, o que está acontecendo. Raramente temos experimentado uma paz verdadeira. Algo precisa ser feito, sabe o que é? Quebrar essa decadência do nosso meio e recomeçarmos a nossa vida com Deus. A nossa intimidade com o Senhor, a nossa experiência com o Senhor. Reconheça o estado de letargia que você e sua casa vive, eu e a minha casa vivenciamos. E passemos a ter a mesma visão de João. E não importa qual segmento outros tomaram, importa qual segmento que você vai tomar hoje. Esse é o terceiro grande ensino. Precisamos compreender que o que nós temos, onde estamos e o que estamos fazendo é muito pequeno diante daquilo que Deus quer fazer. Nem se compara. A gente sempre faz disso um ditado popular, que Deus quer realmente agir entre nós, por meio de nós. Quem quer isso? Diga amém. Vou perguntar de novo. Deus quer agir em nós e através de nós. Por mais difícil que seja, Deus quer agir por intermédio de você. Filipenses 3:10, abre sua Bíblia. Filipenses, versículo 3, capítulo 3, verso 10. Melhor, quer ver uma coisa? Pega a partir do versículo 4. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor a Deus, por amor a Cristo. Você pode dizer amém?
Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a quem vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E ele diz, para conhecê-lo, e o poder da ressurreição, e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O que Paulo quer dizer isso? Paulo quer dizer que a mestra mola da nossa história é esse imergir, é esse intenso desejo de conhecer a Cristo mais e mais. Eu quero conhecer. Este era o objetivo dele para viver. O objetivo de Paulo para viver, ele disse assim, olha, eu vou sacrificar tudo para viver para Cristo. Ele diz que eu considero isso refúgio. Se você pega um pouquinho mais, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo dizendo isso, isso para mim não serve. Então está na hora de fazermos como ele, está na hora de reconhecermos que Jesus precisa voltar a falar, voltar a agir. Eu lendo isso aqui, eu me voltei lá para a época de Samuel, quando Deus falava com o homem, até certo tempo depois ficou rara a palavra do Senhor. Se você pega 1 Samuel 3:1b, diz lá, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Aí eu fico imaginando, Antônio Carlos, pessoas como o apóstolo Paulo dizendo, eu considero tudo perda por causa de Cristo. Aí eu defino uma coisa, basta você abrir a boca e Deus vai voltar a falar. Você pode dizer amém? Foi o que aconteceu com Samuel. Eli, o Senhor me chamou? Não, te chamei não, volta a dormir. Eli até havia se esquecido da voz do Senhor. Talvez nós também já nos esquecemos. Às vezes Deus fala com você e você chega assim, oi bem, você me chamou? Aí ela olha para você assim, ficou louco? Não, eu estava ali orando, eu achei que você tivesse me chamado. Você se esqueceu qual é a voz de Deus. O Senhor me chamou? Não, filho, eu não chamei não. Bastou Samuel dizer, eis-me aqui. E você conhece a história desse profeta. Então eu quero convidar você que está aqui nessa noite a dizer, eis-me aqui, Senhor, volta a falar comigo. Você pode dizer amém ou não? Diga para ele, eis-me aqui, Senhor. O Senhor estava tão calado, até me esqueci da sua voz. Eu quero ouvir o Senhor. Eu creio, querido. Eu creio que nestes últimos tempos Deus está juntando o seu povo, as ovelhas no aprisco. Você pode dizer amém? Ele está juntando e aqueles que estão longe vão voltar, hein? Você pode dizer amém ou não? Ele está juntando. Por que você está falando isso, rapaz? Olha, quando a gente abre a boca, eis-me aqui, Deus fala, peraí, eu vou juntar esse povo que está disperso. Esse povo que está longe, eu vou trazer de volta e vou encher esse povo com a minha presença. Se você pega Miqueias 2, versículo 12 e 13, ele diz assim, eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Você diga amém. Vai ver ter barulho de muita gente. Já pensou? Vem cá, basta abrir a boca. Faça como o apóstolo Paulo, faça como João, Deus, cresça em mim, importa que ele cresça e eu diminua. Esse noivo vem dos céus, eu sou terreno, não tenho nada a oferecer, mas o noivo tem. Imagina, querido, ele falando, olha, aquele que abre o caminho. Você vai dizer a glória a Deus bem forte na hora que eu terminar. Aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Rapaz, isso é promessa para quem abre a boca. Isso é promessa para você, para minha casa, para minha família. Você imagina, abre a boca, Senhor, eis-me aqui.
Aí você imagina esse Deus com um sopro ou com um cajado gigantesco começar a reunir as suas ovelhas. Querido, nós servimos um Deus que abre caminhos. Seja onde Ele estiver, Ele abre o caminho. Ele ajunta essas ovelhas. Se você pega o exemplo de Moisés, Moisés falando com Deus, está lá em Êxodo 33:13. Agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Querido, vamos fazer como Moisés. Eu quero conhecer o teu caminho. Eu rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Para que ele quis isso? Por que a gente está fazendo assim uma proposta de querer mais Deus? Entender que este Deus precisa crescer em nós. Ele fala assim: para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Você imagina você conhecendo a Deus e achando graça diante dos olhos de Deus? Você sabe o que é isso, não? Você imagina o que é isso? Deus olhando para você e Deus dizendo assim: olha, eu encontrei ali um homem, uma mulher que está andando no meu caminho, almejando me conhecer, e ela está encontrando graça diante dos meus olhos. Querido, se isso acontecer, não tem porta fechada para a tua vida. Não tem solução, não tem nada que é insolúvel para você. Vai haver solução. Você pode dizer amém? Não tem como. Isso que nós precisamos, menos de mim e mais de Deus. Às vezes a gente chega para Deus e fala assim: Deus, se o Senhor me abençoar, a gente faz igual Jacó. Se o Senhor me abençoar e me trazer de volta, eu vou te servir. Mas, querido, nessa noite, se você pegar Números 18, 20, vai estar escrito lá: eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Você pode dizer amém? Você sabe aonde está inserido esse texto? Olha, eu sou a tua porção, eu sou a tua herança no meio dos filhos de Israel. Isso aqui, querida, é tremendo. Eu estou falando aqui da tribo de Levi que não recebeu nada. Olha, vocês não vão receber nada. Se você pegar lá Números capítulo 18, você vai encontrar isso. Quando o Senhor dividiu a terra de Canaã entre as tribos, já de Levi não recebeu partilha alguma. Deus disse simplesmente para ela o seguinte: eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Sabe o que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu aqui? Levanta a mão. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quando você falar isso, Deus, seja a minha porção, seja a minha herança, no meio de uma geração totalmente voltada para o eu e afastada do Senhor, você vai se tornar um homem rico, uma mulher rica. E eu não estou falando financeiro, não, estou falando espiritual mesmo. Porque aquilo que é riqueza acompanha quem tem intimidade com Deus. A tribo de Levi, essa tribo tornou-se a tribo mais rica. E um grande escritor diz assim, com essas palavras: tornou-se a mais rica que todas as tribos irmãs, mais rica que todos os reis e rachás que já viveram neste mundo. E em tudo isto transparece o quê? Um princípio espiritual, um princípio que continua em vigor para todo sacerdote do Deus Altíssimo. Quer dizer o quê? Que Deus tem um princípio para cada um aqui nessa noite. E qual é? Se você fizer de mim a tua porção, se você entender que eu vou ser a tua herança, eu vou te surpreender na minha fala. Você pode dizer amém? Rapaz, você imagina? Nem que volte quebrado e moído, mas vai voltar. Por quê? Porque a gente vai fazer desse Deus o quê? Você imagina a tribo olhando para as outras e falando: mas aquela ganhou terra, aquela ganhou terra, aquela ganhou terra, eu não ganhei nada. Você ganhou sim, você ganhou tudo, porque eu sou dono de tudo isso.
Irmãos, nós temos tudo, e o tudo é Deus em nós, agindo em nós, por meio de nós, nos livrando, nos abençoando, nos colocando de pé, nos curando, nos salvando, dando privilégio de vida eterna. Você pode glorificar o Senhor, querida? Já temos tudo. E eu vou encerrar. 3 situações que eu vou repetir para você levar para sua casa. Primeira delas, deixarmos de ser o quê? Lineares e previsíveis, reconhecer o nosso estado de decadência e passarmos realmente a viver com fome e sede de Deus e fazer deste Deus a nossa herança. E eu vou concluir com uma fala de Tozer. Por quê? Você vai entender. A doutrina da justificação pela fé. Presta atenção. Uma verdade bíblica. E uma bênção que nos liberta do legalismo estéril e de um inútil esforço próprio. Você entendeu isso? É uma bênção. A justificação pela fé é uma bênção que nos liberta do legalismo estéril e de um inútil esforço próprio. Em nosso tempo tem se degenerado bastante. E muitos lhe dão uma interpretação que acaba se constituindo um obstáculo para que o homem chegue a um conhecimento verdadeiro de Deus. O milagre do novo nascimento está sendo entendido como um processo mecânico e sem vida. Já fui justificado mesmo pela fé. Nosso Deus não é um Deus mecânico e sem vida. Nosso Deus é um Deus objetivo. É um Deus que trabalha, é um Deus que caminha. Nosso Deus é uma pessoa e Ele quer se relacionar com você. Você pode dizer amém? Então, querida, a gente não pode fazer com que algo fique como obstáculo para as nossas vidas. Já fui justificado mesmo, então não preciso conhecer a Deus. Já aceitei, meu nome está lá no hall de membros, então não preciso de mais nada. E eu encerro dizendo algo para você. Se Deus crescer em nós, preste atenção, vou ler ele para não tirar nada. Se Deus crescer em nós e se houver uma diminuição interior, Ele colocará os pedaços de nossa vida no lugar. Aí a fome incontrolável por Deus vai ser despertada tal qual um vulcão adormecido entrando em erupção. Pega essa questão da justificação para encerrar. Vamos deixar de ser legalistas e estéreos. E vamos fazer jus àquilo que Ele fez na cruz por nós. Nos justificou. Por que a nossa fé é morta? Porque nós temos feito com que ela se torne estéril e sem vida. Está na hora de despertarmos algo que está adormecido dentro de nós. Você pode dizer amém? Importa que ele cresça, de que eu diminua. Deixa Jesus crescer em você. Curva sua fronte, feche seus olhos. Eu não posso deixar de fazer isso em um momento.